Graça e paz, meus irmãos. Trazer uma mensagem muito edificante aqui do pastor Augusto Nicodemos, onde ele está falando sobre Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Esta é a primeira parte. Eu vou dividir essa mensagem em duas partes para que não fique um vídeo muito longo e você possa conseguir absorver todos os ensinamentos preciosos que há nessa mensagem, tá bom? Então, te convido a assistir esse vídeo aí até o final. Já deixa o seu like no começo para mostrar ao YouTube que é um vídeo relevante, para ele recomendar para mais pessoas, para que mais pessoas possam ser abençoadas com essa mensagem muito boa, muito edificante do pastor Augusto Nicodemos. Quero lembrar aos irmãos mais uma vez, nós somos um canal autorizado, nós temos autorização para utilizar o conteúdo do pastor. Portanto, sinta-se à vontade para curtir, para compartilhar e para mandar para outras pessoas aí, para que elas também sejam edificadas. Que Deus abençoe muito a sua vida, que essa mensagem possa trazer edificação para a sua casa. Fiquem com Deus. Nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, e vamos ler do verso 1 até o verso 7. Romanos 1, de 1 a 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar pedindo a iluminação do Espírito Santo para a compreensão da palavra de Deus. Senhor, nós queremos pedir que Teu bendito Espírito Santo nos conduza na compreensão da Escritura. Nós queremos exaltar o Teu nome, queremos aprender mais de Ti, mais a respeito da pessoa de Cristo. Eu quero pedir, Senhor, que nessa noite Tu fales ao nosso coração, que pela Tua graça Tu chames pecadores a Ti, consoles o Teu povo e nos instruas na Tua palavra. Pedimos ao Pai tudo isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, através dos séculos a Igreja tem afirmado, ensinado que Deus salva pecadores mediante a fé em Jesus Cristo. Essa é a mensagem característica da Igreja cristã. A Igreja cristã tem muitas atividades no mundo. Ela faz obra social, ela atende a necessitados, ela se posiciona diante da cultura, ela se insere na sociedade. Mas a Igreja cristã é conhecida porque dela ressoa a mensagem das boas novas, de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Desde o seu início, a Igreja cristã vem proclamando aquilo que nós conhecemos como o Evangelho, que são as boas notícias da parte de Deus. Mas desde o início também, a Igreja cristã tem tido que lutar para preservar essa mensagem pura, porque já no primeiro século começaram a aparecer distorções e apresentações falsas dessa mensagem. Já na época do apóstolo Paulo havia os judaizantes, que eram judeus convertidos ao cristianismo, que diziam que as boas novas era o seguinte: você cria em Cristo para ser o seu Salvador, mas você tinha que guardar as obras da lei que Moisés havia ordenado. Então isso é considerado uma distorção do Evangelho, porque o Evangelho é que Deus nos salva gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. Na mesma época apareceram os libertinos, ainda no período dos apóstolos, pessoas que diziam: essa é uma notícia boa demais, Deus nos salva pela fé em Cristo Jesus, logo, não importa de que maneira eu viva, não importa o que eu faça, eu serei salvo de qualquer maneira. E aí aproveitavam a graça de Deus como uma desculpa para viver em pecado. É outra distorção do Evangelho.
No século II aparece uma outra versão do Evangelho chamado gnosticismo, que era uma tentativa de misturar a fé cristã com as categorias do pensamento helênico, da filosofia grega, das religiões de mistério. Mais outra distorção do Evangelho, exigindo que a igreja combatesse aqueles mestres, discutisse com eles e finalmente ganhasse a batalha no século IV. Mas aí veio a institucionalização da igreja. A igreja virou uma grande instituição, virou uma grande hierarquia encabeçada por um papa infalível. Durante a Idade Medieval, doutrinas estranhas entraram na igreja, como adoração a Maria, mediação de Maria, veneração dos santos, a doutrina do purgatório. Mais uma vez foi dito que a salvação é pelas obras, juntamente com a fé em Jesus Cristo. E depois que isso foi vencido pela Reforma Protestante, aí vem o liberalismo teológico, estudiosos na Alemanha, depois na Inglaterra, finalmente em toda a Europa, passando para os Estados Unidos, chegando no Brasil, dizendo que a Bíblia está cheia de erros, nós vivemos na idade da razão, que a ciência já mostrou que Deus não existe, nós não precisamos de Deus, a Bíblia na verdade é uma coleção de mitos. A boa notícia é simplesmente que Jesus era um profeta, era um ensinador de moralidade, de ética, e que os seus discípulos que inventaram todas essas histórias a respeito dele, que ele morreu numa cruz e coisas dessa natureza. E novamente a igreja teve que brigar pela pureza do Evangelho. E vencido o liberalismo teológico, em parte, porque como movimento ele já praticamente se extinguiu, a igreja agora tem que enfrentar outras versões do Evangelho, o Evangelho da prosperidade, a teologia da libertação, igrejas que fazem o Evangelho ser simplesmente a chave que dá acesso a Deus, que dá trabalho, emprego, saúde, casamento, prosperidade e carro do ano para quem o busca. Se você fizer campanha, entregar dízimo, se você fizer sacrifício, e outra vez lá vamos nós ter que brigar pelo Evangelho, para manter o Evangelho puro. Em todas as gerações, a igreja tem sido obrigada a lutar pela fé evangélica, porque há distorções o tempo todo, e nós vivemos numa época em que existe também muitas distorções a respeito daquilo que são as boas notícias da parte de Deus. Por isso que é importante sempre nós voltarmos às Escrituras e fazer essa pergunta: o que é o Evangelho? Estamos nele? É no Evangelho original, puro e simples que nós cremos? É por esse motivo que nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens na carta aos Romanos. E hoje nós temos diante de nós o prefácio e a saudação dessa carta que Paulo escreveu. Aqui, no trecho que eu li para vocês, o apóstolo Paulo segue o padrão que era costumeiro naquela época de quem escrevia uma carta. Ele se apresenta, diz o nome, dá algumas explicações a respeito da sua pessoa, identifica os destinatários a quem a carta é dirigida e faz um voto, que é uma espécie de desejo de paz e bênção para aqueles que o ouvem. Só que essa introdução, que tem 7 versículos, ela é maior do que o normal, se você comparar, inclusive, com outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu, que estão no Novo Testamento. Ela é incomum, porque ela é bem extensa, essa introdução. E aqui Paulo não somente diz o seu nome, mas ele apresenta as suas credenciais, quem ele é. Em seguida ele se demora explicando o que é o Evangelho para o qual ele diz que foi chamado por meio de Jesus Cristo. E se dirige aos romanos, os crentes da cidade de Roma, dizendo para eles o que é que eles são, amados de Deus e assim por diante. E qual a razão para isso? O motivo é que Paulo estava planejando visitar a igreja que estava na cidade de Roma. Queria gastar um tempo com eles, queria ter comunhão com eles, ser edificado por eles. Ele vai dizer isso a partir do verso 8. Mas só que Paulo não era conhecido da igreja de Roma. Ele não fundou a igreja de Roma. E ele não era conhecido pessoalmente, não é? A fama de Paulo já tinha chegado na cidade de Roma, mas ele não era conhecido pessoalmente. E Paulo sabia que tinham boatos a respeito dele, do tipo assim, que ele era um mercenário, de que ele plantava igrejas e pregava o evangelho para arrecadar dinheiro em fundo próprio, que ele tinha intenções equivocadas, e que Paulo era um apóstata do judaísmo, que Paulo pregava contra Moisés, pregava contra o templo, contra as gloriosas instituições da antiga aliança.
Paulo sabia de tudo isso. E Paulo queria que a igreja de Roma o aceitasse como missionário, porque ele tinha planos de pregar o evangelho na Espanha. E se você olhar no mapa, a Espanha estava lá em cima e Roma estava exatamente no caminho. E era uma igreja que poderia servir de base para o projeto missionário de Paulo. Então ele escreve essa carta com o objetivo de se apresentar e de apresentar o evangelho que ele prega. E ele faz isso explicando, já antecipando aquelas objeções que algumas pessoas deveriam levantar, do tipo assim: Paulo, você está pregando que a salvação é pela fé, mas então para que serve a lei? Paulo, você está dizendo que a salvação é mediante Jesus Cristo, mas e o Antigo Testamento? E os sacrifícios? Como é que fica a nação de Israel? E enfim, todas aquelas acusações e perguntas e críticas que eram feitas com relação a Paulo. Então a carta aos Romanos é uma carta missionária em que o apóstolo Paulo expõe quem ele é, o evangelho que ele prega, com o objetivo de ganhar o apoio da igreja de Roma para pregar o evangelho na Espanha. É por isso que aqui nessa introdução ele já dá um resumo da carta. Ele diz quem ele é, e o objetivo ao fazer isso é assegurar aos romanos de que ele não é um mercenário. Ele diz quem ele é, ele diz qual o evangelho que ele prega, qual o conteúdo desse evangelho e de quem ele o recebeu. Ele estabelece uma relação entre o Evangelho e a Antiga Aliança, as promessas de Deus no Antigo Testamento, e ele se dirige aos romanos como sendo parte do propósito de Deus, que é levar esse Evangelho não somente à nação de Israel, mas também ao mundo todo. Meu alvo nessa noite é fazer a exposição desses versos iniciais da carta aos Romanos, focando naquilo que Paulo nos ensina a respeito do Evangelho. Ao fazermos isso, nós estamos voltando à minha proposição original. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? E eu creio que a carta aos Romanos é o melhor lugar para a gente responder a essa pergunta, porque Paulo escreveu exatamente para isso, para explicar aos romanos o que é o evangelho que ele prega. Vamos então ver em primeiro lugar que Paulo nos ensina que o evangelho é de Deus. No verso 1, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. O evangelho de Deus. Aqui Paulo, além de citar o seu nome, ele apresenta 3 credenciais, e todas elas têm a ver com o fato de que o evangelho é de Deus. Primeiro, ele diz que é um servo de Jesus Cristo. A palavra servo, literalmente escravo. Ele é um escravo de Jesus Cristo. Ao usar essa expressão, o apóstolo Paulo está indicando a sua devoção a Jesus Cristo e a sua submissão a Ele. Ele é um escravo de Jesus Cristo. Os seus leitores entenderiam isso muito bem. Havia 100 milhões de escravos no Império Romano. A escravidão era uma instituição reconhecida e legalizada naquela época. O escravo não tinha direito a nada, nem à vida. Ele dependia totalmente do seu senhor e vivia para obedecer ao seu senhor. Os romanos, nenhum romano se chamaria de escravo, porque eles eram muito altivos, eles eram os dominadores do mundo de então. Mas Paulo não tem receio de se apresentar àqueles crentes de Roma como sendo um escravo de Jesus Cristo. E ao fazer isso, ele coloca Jesus Cristo como Senhor, como alguém de quem você pode ser um servo, um escravo e dedicar afeição, obediência e submissão absoluta. Ele se apresenta dessa forma, em primeiro lugar, como um escravo de Jesus Cristo. Segunda qualificação que Paulo traz aqui para os seus leitores é que ele foi chamado para ser apóstolo. E é de propósito que ele diz isso. Não foi ele que se constituiu um apóstolo, mas ele foi chamado por Deus para ser um apóstolo. A palavra apóstolo significa alguém que é enviado. E indicava naquela época uma espécie de delegação, uma pessoa que recebia a autoridade de outra para representá-lo nos negócios. Esse termo apóstolo, ele era usado na época do apóstolo Paulo, tinha sido usado um pouco antes do apóstolo Paulo, no mundo romano e grego, para designar os comandantes dos navios que eram enviados de um determinado porto, levando uma carga para ser
entregue em outro porto. Então o nome primeiro do navio era apóstolo, depois virou do comandante do navio e finalmente virou uma espécie de preposto, alguém que vai com a autoridade de outro representá-lo em algum negócio. Cristo instituiu apóstolos, pessoas que ele chamou e a quem deu a representação de si mesmo, deu poderes especiais, missão especial, deu uma tarefa específica, e Paulo diz que ele é um desses apóstolos, é uma dessas pessoas especiais que Deus levantou para serem representantes de Cristo e levar avante os negócios de Cristo aqui nesse mundo. Só que Paulo diz que não foi ele que se colocou, mas ele foi chamado por Deus. A origem do seu apostolado é na vontade de Deus, e ele sem dúvida está se referindo ao que aconteceu naquele dia que ele foi para a cidade de Damasco, como fariseu, como judeu, perseguidor do evangelho, com o objetivo de encontrar cristãos, trazê-los presos para Jerusalém para serem julgados e quem sabe até mortos. E no caminho de Damasco, nessa missão que ele tinha recebido da alta liderança dos judeus, Cristo aparece a Paulo no caminho. Cristo ressurreto aparece no seu corpo glorioso diante de Paulo. E ali ele não somente traz aquele fariseu arrogante aos seus pés, mas também lhe dá uma missão. E diz: eu te levantei para serdes a minha voz e o meu representante em todas as nações do mundo. Naquele dia, Paulo foi convertido a Cristo e ali ele recebeu o chamado. Ele foi constituído apóstolo, chamado por Deus para pregar o evangelho, para lançar as bases da igreja. E por fim ele diz que foi separado para o evangelho de Deus. Aqui a gente entende, ele quer dizer que naquela ocasião ele foi separado para pregar o evangelho de Deus. Deus o separou ali para pregar o evangelho de Deus. Há um jogo de palavras aqui na língua grega que não aparece no português. É que a palavra separado em grego, ela tem a mesma raiz da palavra fariseu. São as mesmas consoantes, é a mesma raiz. O nome fariseu apareceu há cerca de 300 anos, 250 anos antes de Cristo, durante a Guerra dos Macabeus, que foi uma revolução que os judeus fizeram porque não aceitavam a influência de potências estrangeiras dentro da sua religião e da sua cultura. Quem liderou esse levante foi um sacerdote chamado Macabeus, ele e toda a sua família. E aí, desse movimento de reação contra a influência estrangeira em Israel, surgiu o grupo dos Hassidim, os separados, em grego fariseus. Os fariseus então nasceram como sendo um grupo religioso dentro de Israel que queriam se separar da influência estrangeira. Eles queriam manter puros a tradição de Israel, a religião que Moisés havia entregado, e é aí que surge o termo fariseu. O fariseu era alguém separado, ele não se misturava com as práticas pagãs, não se misturava com a idolatria, não queria saber da cultura helênica, e aqui Paulo faz um jogo de palavras, porque Paulo tinha sido um fariseu, e dos melhores, treinado aos pés de Gamaliel. Mas agora Paulo é um fariseu, mas um fariseu de Jesus, né? Ele diz que ele me separou, é a mesma palavra, para o evangelho de Deus. Ele foi separado. Ele que tinha sido antes um separado, um separatista, vamos dizer assim, defensor da lei de Moisés, mas agora Deus que lhe apareceu e o chamou para ser apóstolo, diz: agora você continua sendo separado, só que para pregar o evangelho de Deus, o evangelho que eu te dou, as boas novas que procedem de mim. Servo, chamado e separado. Separado para pregar o evangelho de Deus, final do verso 1, o evangelho de Deus, ou seja, aquelas boas notícias que procedem de Deus. O motivo desta apresentação que Paulo faz, eu já disse, não é? Ele quer dizer que todas estas coisas têm origem em Deus. Foi Deus quem o fez um servo de Jesus Cristo, foi Deus quem o chamou no caminho de Damasco para ser um apóstolo, e foi Deus quem o separou para pregar o evangelho.
Com isso ele está dizendo, esses boatos que correm a meu respeito, de que eu sou um mercenário, de que eu me fiz apóstolo, de que eu me coloquei nessa posição, isso não procede. Vocês conhecem a minha história. Eu fui um fariseu, eu fui um perseguidor, eu era um servo das tradições do meu povo, mas Deus me transformou completamente e Ele me estabeleceu como pregador desse evangelho. Paulo quer então assegurar os romanos a quem ele escreve de que de fato ele é um servo de Jesus separado para pregar o evangelho e que esse evangelho não é uma invenção dele, mas é o evangelho de Deus, o mesmo Deus que o chamou, o mesmo Deus que o constituiu, é o mesmo Deus que lhe deu o evangelho, as boas notícias. E o objetivo de Paulo é apresentar esse evangelho na carta que ele está escrevendo aqui. É isso que é a carta aos Romanos. Então, a primeira coisa que a gente aprende é que o evangelho não tem origem humana. Ele é a mensagem de Deus, do Deus que chamou pessoas, constituiu pessoas com o objetivo de, através delas, nos dar essa mensagem das boas novas.